Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Saúde Descomplicada. Nesse vídeo eu não falarei sobre uma planta específica. Dessa vez eu vou fazer um pouco diferente. Eu selecionei 5 chás, dentre aqueles mais usados aqui no Brasil, e vou fazer um resumo geral. Porque as pessoas normalmente, quando se tratam desses chás, acreditam que ele não tem qualquer efeito colateral, que ela pode tomar como se fosse água, mas nem sempre é assim. E nós vamos discutir exatamente isso hoje, começando com os efeitos de cada chá, se eles realmente funcionam para aquilo que as pessoas tomam, os efeitos colaterais e as interações com outros medicamentos. Vai ser um vídeo bem rápido falando sobre 5 plantas. Então fica comigo e vamos começar. E eu vou começar com a camomila, que é uma planta muito usada para o tratamento de insônia, da ansiedade e como calmante de forma geral. E o que podemos dizer quanto à eficácia da camomila? Ela funciona para isso? E a resposta é sim, ela funciona. Ela é um ótimo calmante e pode ajudar a combater a insônia leve. Além disso, ela não tem muitos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais dela são brandos ou quase nenhum. Para falar a verdade, o único efeito colateral de verdade da camomila é a sonolência, que basicamente é o efeito desejado dessa planta. Toma-se camomila muitas vezes para ficar sonolento. E quais os cuidados ao tomar a camomila? Ela tem alguma interação com algum outro medicamento? Uma interação de verdade não, mas ela deve ser evitada junto com os benzodiazepínicos. Por exemplo, o Rivotril é um exemplo, mas eu vou colocar outros benzodiazepínicos aqui na tela. E não é interessante misturar os dois porque eles têm efeitos muito parecidos, então não faz muito sentido essa mistura. Agora a segunda planta selecionada, o sene, que é muito utilizado para prisão de ventre, constipação e para aquelas pessoas que não podem fazer muita força para evacuar. Ele também é frequentemente usado para o emagrecimento. Quanto aos efeitos do sene, podemos dizer que sim, ele funciona, ele é um bom laxante, ele pode te ajudar na prisão de ventre, na constipação, porém ele não vai te ajudar a emagrecer. O sene é um laxante e laxantes não fazem você perder gordura de forma significativa. Então ele não é indicado para perda de peso. E ao contrário do que muitos pensam, o sene tem sim efeitos colaterais. E eu vou dizer alguns. Ele pode causar diarreia, vômitos, cólicas, aumento do fluxo menstrual e não deve ser usado de forma alguma em quem tem obstrução intestinal. E o sene também pode interagir com alguns medicamentos, principalmente com os antiácidos. Se você toma algum antiácido, evite associar com o sene. E isso inclui o bicarbonato de sódio. O sene também não deve ser associado com a camomila, que eu disse agora há pouco, e nem com o anis estrelado. E o terceiro chá selecionado foi o chá verde, que é muito utilizado para o emagrecimento e para a prevenção de doenças cardiovasculares. E será que ele realmente funciona? E para os dois casos, a resposta é sim. Ele possui sim uma capacidade de ajudar a perder peso, porque ele é um termogênico, ou seja, ele aumenta o metabolismo e o consumo de calorias, e ele também é um excelente, talvez um dos melhores antioxidantes. E os antioxidantes, sim, combatem o câncer, combatem o envelhecimento precoce, previnem de doenças cardiovasculares e doenças neurodegenerativas. Então, sim, o chá verde funciona muito bem para o que ele é proposto. Porém, ele também apresenta efeitos colaterais. E a maioria dos efeitos colaterais do chá verde está relacionado ao seu efeito termogênico. Então ele pode causar uma certa irritação, taquicardia, insônia. Além disso, ele pode retirar um pouco da água do seu intestino, causando uma leve prisão de ventre. Então, se você tem prisão de ventre, não é recomendado usar o chá verde. Escolha um outro termogênico. Em alguns estudos também, o chá verde em altas doses e por longos períodos vem causando problemas hepáticos. E esses problemas hepáticos muitas vezes são graves. Então, tome cuidado com o uso, não use deliberadamente também. E o quarto chá selecionado foi a espinheira santa, muito usado para gastrite, úlcera e má digestão. E sim, a espinheira santa é muito eficiente para tudo isso. Porém, quando se for tratar gastrite e a úlcera gástrica, ela não deve ser um tratamento único, você não deve usar apenas a espinheira santa. Você vai precisar provavelmente de outros fitoterápicos ou de um outro remédio, de farmácia mesmo. Quanto aos efeitos colaterais e toxicidade, ela vem se demonstrando atóxica, ou seja, ela não costuma intoxicar ninguém. E o único efeito colateral que normalmente se acompanha em pacientes
que usam a espinheira santa é uma diarreia leve. Então essa é uma planta muito segura. E mesmo a espinheira santa sendo muito segura, você precisa estar atento a um ponto. Porque alguns estudos demonstram que talvez a espinheira santa possa interagir com os barbitúricos, uma classe de medicamento relativamente perigosa. Então evite associar esses dois. E agora a quinta e a última planta, a garra do diabo, que é muito utilizada como anti-inflamatório e anti-reumático. Então ela é usada para dores de forma geral, como bursite, tendinite, lesões esportivas, dores articulares. É usada também para reumatismo, na artrite, na artrose, na fibromialgia, etc. E para tudo isso ela funciona muito bem. Normalmente ela não vai ter um efeito muito bom em dores de ombro, porque no ombro a circulação é muito precária e remédios orais normalmente têm pouco efeito. Por isso que é muito comum fazer injeções, infiltrações de corticoide ou coisas do tipo para quem tem dores crônicas no ombro. Mas fora isso, ela sim é muito eficiente e também pode ajudar levemente na digestão. E a garra do diabo também tem efeitos colaterais. Alguns deles são tonturas, vômito. Em doses altas ela pode ser perigosa para o fígado e deve-se evitar em quem tem problemas intestinais, tipo úlcera, intestino irritável e doença de Crohn. E é muito importante dizer que ela deve ser evitada na gestação. Essa planta já tem comprovação de que ela pode sim causar má formação do feto. Na verdade, nenhuma dessas plantas deve ser usada na gestação, mas essa principalmente. E a garra do diabo deve ser usada por 8, no máximo 10 semanas, porque pode causar problemas gástricos. E o mais importante sobre a garra do diabo, ela pode sim ter interferências em outros medicamentos. Por exemplo, ela pode interagir com remédios para arritmia cardíaca e para hipertensão. Portanto, se você toma algum remédio para arritmia ou para pressão alta, não use a garra do diabo sem orientação, porque talvez seja necessário ajustar a dose e os horários. Então, tomem cuidado. Esse vídeo foi apenas um alerta geral, porque eu vejo muita gente consumindo esses chás como se eles não tivessem efeitos colaterais ou como se eles não interagissem com outros medicamentos, o que não é verdade. Mas no futuro eu farei um vídeo específico para cada um desses chás, dando todos os detalhes que você precisa. E para não perder, se inscreva no canal e, se possível, também deixe o seu like. Isso ajuda muito quem produz conteúdo. A todos que me ajudarem, meu muito obrigado e até a próxima!